O mistério do déjà vu. Déjà vu é um termo da língua francesa que significa já visto. É uma reação psicológica que faz com que o cérebro transmita para o indivíduo que ele já esteve naquele lugar, sem jamais ter ido, ou que conhece alguém, mas que nunca viu antes. Seria déjà vu uma falha da Matrix? Acontece assim, tudo corre tranquilo como qualquer outro dia. De repente você vê uma cena em sua frente, e estranhamente é como se tudo já tivesse acontecido. Tudo o que sua mente está dizendo acontece ali exatamente diante dos seus olhos. Cada detalhe, cada movimento, tudo se repete igualzinho como sua mente descreveu. Mas você sabe que nunca viu aquilo na vida, ou seja, está tendo um déjà vu. É um grande mistério. Você consegue prever cada frame da cena, como se estivesse dentro de um filme que já assistiu. Está ciente de tudo o que vai acontecer. Presente e futuro se transformam numa coisa só. Mas assim, de repente, esse estranho poder mental termina e tudo volta ao normal. Então, tudo que sobra é a lembrança de uma experiência quase mística, mas que não tem nada de única. Estudos nos Estados Unidos e na Europa indicam que até 2/3 das pessoas tiveram déjà vu pelo menos uma vez na vida. A frequência dessa sensação costuma ser mais alta entre os 15 e os 25 anos e diminui depois dessa idade. Para a ciência, esse é um tema difícil de estudar, por uma razão simples: não tem como saber qual pessoa vai ter um déjà vu e levar para o laboratório. Mas existe um atalho para elucidar esse mistério. Existem pessoas no mundo que são campeões de déjà vu. Morton Leeds, um estudante americano dos anos 40, foi um deles. O rapaz tinha a extraordinária média de um déjà vu a cada 2,5 dias e passou um ano registrando as ocorrências no diário com precisão científica. Ele acertava tudo, como por exemplo, a meio-dia 25 de 31 de janeiro de 1942, ele escreveu: "Foi extremamente intenso, um dos mais completos que já tive. Parei em frente a uma loja. Enquanto isso, a sensação de que eu poderia prever a cena seguinte ficava maior. Foi tão forte que tive náuseas." Com essa base de dados, Morton concluiu que a maior parte dos déjà vus acontecia em momentos de estresse. Os resultados das nossas pesquisas atuais com pacientes que respondem questionários sobre seus déjà vus mostram exatamente isso. Embora não saibam a razão, eles também deixam claro que os mais jovens são os mais propensos a senti-los. Diz o psiquiatra Chris Mullen, da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Mullen é um dos poucos especialistas que se dedica ao assunto. Para buscar respostas, garimpou em clínicas psiquiátricas atrás de gente com déjà vus ainda mais frequentes que os de Morton Leeds, e o que ele encontrou foi aterrador. Mullen conheceu pacientes que vivem num déjà vu eterno, num mundo surreal, onde tudo parece já ter acontecido. Um dos pacientes de Mullen, apresentado a ele em 2000, achava que já sabia tudo o que aparecia nos jornais ou na TV. Outro parou de jogar tênis porque sabia qual seria o resultado de cada jogada. Tomografias no cérebro desses pacientes mostram que sua massa cinzenta atrofiou no lobo temporal, logo atrás das orelhas, justamente a parte que governa a formação de memórias. A tese é que essas mentes acessam as lembranças na mesma fração de segundo em que elas são gravadas, e isso causa uma ilusão perene. O presente fica parecendo uma memória. É como se você vivesse o tempo todo no seu passado. Mullen e outros pesquisadores então imaginam que a chave para os déjà vus normais esteja aí. Se nos casos crônicos a falta de timing do lobo temporal é permanente, nos mais moderados ela só acontece de vez em quando, às vezes uma única vez na vida. Mas essa não é a única explicação para o déjà vu. Outra corrente, por exemplo, defende que o fenômeno pode não estar ligado a um defeito no cabeçote de gravação da memória. O segredo estaria nos porões mais escuros do cérebro, onde ficam as memórias do que você não viu. Isso mesmo. Para comprovar essa tese, 2 pesquisadores americanos tentaram algo ambicioso: recriar déjà vus em laboratório. Em 2004, psicólogos da Universidade Metodista de Dallas e da Universidade Duke, nos Estados Unidos, colocaram seus alunos para ver fotos dos 2 campi.
A tarefa era encontrar pequenas cruzes que eles sobrepuseram às imagens. Eles esperavam que os alunos se concentrassem em busca pelas cruzes, sem prestar atenção nas imagens. Uma semana depois, chamaram os alunos de volta e mostraram as mesmas imagens. Agora eles tinham de dizer quais daqueles lugares já tinham visitado. Foi então que os alunos da Duke, que nunca tinham ido à Metodista, disseram já ter estado em cenários de lá, e vice-versa. Conclusão: enquanto procuravam as cruzes, eles guardavam as imagens dos lugares desconhecidos no inconsciente, sem se dar conta. Os estudantes não tinham mais de um segundo para ver cada imagem, mas foi o suficiente para que elas desencadeassem minis déjà-vus. Por essa linha, ter um déjà-vu significa acessar memórias nunca antes registradas pela consciência. Imagine que colocaram um extintor de incêndio perto da porta de entrada do seu prédio, só que você viu o objeto apenas com o canto dos olhos, sem realmente notar a existência dele. Aí, no dia em que você olhar conscientemente para o extintor, pode ter uma forte impressão de já tê-lo visto antes. Recentemente, o caso extraordinário de um britânico de 23 anos que há 8 anos tem experimentado episódios de déjà-vus com grande frequência tem intrigado médicos e cientistas. O jovem britânico com déjà-vu crônico chegou a ter de evitar assistir televisão, ouvir rádio ou ler jornais, pois ele já sabia tudo o que ia acontecer. Segundo Chris Mullen, que é neuropsicólogo cognitivo da Universidade de Bourgogne, que está envolvido no estudo do caso, o jovem tinha um histórico de depressão e ansiedade e uma vez usou a droga LSD na universidade, mas era completamente saudável. Ele ficou completamente traumatizado com essa sensação constante de que sua mente está brincando com ele, diz Mullen. Certa vez ele foi cortar o cabelo. Quando entrou na barbearia, teve um déjà-vu. Em seguida teve um déjà-vu do déjà-vu. E já não conseguia mais pensar em outra coisa. O britânico diz ter a sensação de que vive preso em um túnel do tempo. Quanto mais angustiado fica, maior parece ser a frequência de suas crises. Mas a maior parte dos pesquisadores acha que ainda é cedo para uma conclusão dessas. Eles imaginam que o déjà-vu pode ser como dor de estômago, ter várias causas. No fim das contas, a explicação mais bacana continua sendo a da Trinity, de Matrix. O filme que mostra o planeta dominado por máquinas que mantêm os humanos presos numa realidade virtual. Numa das cenas, o herói Neo olha para um gato preto, sente que já viu o bichano antes e diz: "Uau, Trinity, tive um déjà-vu." E ela acaba com o mistério. Um déjà-vu é uma falha da Matrix, Neo. Acontece quando estão consertando alguma coisa. A verdade é que, até hoje, o déjà-vu é um grande mistério.